Não existe amor em SP, isso ficou claro nos últimos dias após o embate entre prefeito e governador, ambos bolsonaristas. Por mais que possa parecer uma questão só dos paulistas, isso tem a ver com absolutamente todos nós, afinal você sabe como é calculado o preço da sua passagem? Assiste até o final. No dia 11, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que os ônibus terão tarifa zero aos domingos a partir já do próximo, medida que pode surpreender pelo seu perfil conservador, mas não quando a gente sabe que tem uma eleição prestes a acontecer. Nunes não apenas tentar acenar aos progressistas, como emplacar uma bandeira da sua gestão que até agora é conhecida por ter feito absolutamente nada. A questão é que a sua salvação jogou uma pressão para o Tarcísio, que por ser governador cuida dos trens e metrô, mas o governador não apenas disse que não vai ter tarefa nenhuma, como foi adiante, anunciou aumento. Toda a discussão gira em torno da forma como se banca o transporte público, não apenas em São Paulo, mas na maioria das cidades brasileiras. Basicamente, as empresas somam todo o custo da operação, que inclui os veículos, gasolina, funcionários, manutenção, tudo, e divide pelo número total de passageiros para chegar em um valor por cabeça, que é chamada de tarifa técnica. Mas como esse valor é meio alto, os governos estaduais e municipais bancam uma parte para baratear o que é chamado de subsídio. Sendo assim, o valor que a gente paga na passagem é o valor da operação subtraído o que o Estado banca. A grande questão é que estamos falando de empresas privadas de transporte, e empresas não existem para solucionar problemas, para garantir direitos, existem para dar lucro, o que gera problemas. Para além desse lucro estar incorporado no preço da passagem, está o fato de que o lucro é garantido por contrato. Com a pandemia, o transporte público esvaziou e desde então, com o avanço do trabalho home office, os números nunca voltaram a ser como era antes. E como se compensa esse prejuízo? Tirando de outros lugares, como saúde e educação, para pagar diretamente às empresas e repassando para a gente na forma de aumento de passagem. No capitalismo é assim, o seu emprego nunca está garantido, mas o lucro dele sim, e é você que banca. Então o anúncio do prefeito Ricardo Nunes é apenas uma medida eleitoreira, posto que pela lógica atual a única opção é aumentar a passagem realmente, o subsídio. O que precisaria de fato era mudar essa lógica. E quando o assunto é tarifa zero, não se trata de ideia nova. Em 1990, então prefeita de São Paulo, Luíza Erundina, faria da maior polêmica da sua gestão justamente a briga por implementação da tarifa zero, diferente da atual tarifa zero de verdade, todo dia, toda hora, apresentada pelo então secretário municipal de transportes Lúcio Gregory. A ideia era muito além de apenas fornecer gratuidade, mas sim mudar a lógica do transporte e democratizar o ir e vir. Para isso, o projeto mudava o financiamento do custo de operação. Não seria mais através de passagem, e sim por uma taxa implementada no IPTU proporcional à renda de cada cidadão. Pode parecer absurdo a ideia de pagar uma taxa e não a passagem, mas é exatamente assim com quase tudo. Você não paga para uma empresa tirar o seu lixo, você não precisa contratar alguém para trocar a lâmpada da luz da rua, você não precisa pôr uma ficha cada vez que vai dar uma descarga. Tudo isso acontece magicamente sozinho através do imposto que a gente paga. Mas claro que a ideia de Erundina enfrentou muita resistência a ponto de sequer chegar a ser votado. Uma pesquisa publicada pela Folha em outubro de 90 revelava o que estava realmente em disputa. Entre os mais pobres, 50% era favorável e só 38% contra. Já entre os mais ricos, só 35% era a favor, enquanto 54% contra. Entre aqueles que defendiam a tarifa zero, o principal motivo era por beneficiar os mais pobres. Já aqueles que eram contra indicavam como principal motivo terem que pagar mais um imposto. Além disso, não era justo eles pagarem por transporte público, sendo que eles nem usavam, não é mesmo? Nenhuma. O transporte público é mais usado para o povo ir passear ou ir para o trabalho. Então, sem transporte público, sem gente periférica para servir de mão de obra barata para gente rica. Se tem uma coisa que faz sentido é a operação do transporte público ser incorporada aos custos da cidade, e quem tem mais dinheiro e mais se beneficia deles tem que pagar mais. Se a ideia não é nova agora com o Ricardo Nunes, tampouco era com a Erundina, e mostra como lá na Europa já há uma visão diferente há muito mais tempo. Em Paris, por exemplo, desde os anos 70, a conta é dividida de outra forma. A menor parte quem paga é o usuário e a maior parte vem de um imposto cobrado de todos os estabelecimentos industriais e comerciais da cidade. Na Europa como um todo, a tarifa zero avança nos últimos anos em um lugar onde já era muito comum que a maior parte da conta ficasse por conta das prefeituras. Por lá, a medida busca transportes menos poluentes atendendo a uma agenda ambiental, mas por aqui continua sendo visto com maus olhos por uma questão social mesmo. Na época da
Erundina, por exemplo, políticos opositores acusavam que a tarifa zero podia encher os ônibus de bêbados e vagabundos e que o justo era o trabalhador pagar com seu salário para dar valor ao transporte. O que essa ideia apresenta é que o direito de ir e vir só é garantido para aqueles que estiverem a serviço do sistema burguês, coisa de quem tem saudade dos tempos de que os trabalhadores moravam numa senzala no fundo da fazenda, né? Aumentar o subsídio para não passar para os passageiros o custo é uma solução também, mas não tem como aumentar subsídio sem aumentar a arrecadação, ou seja, os impostos. E é aí que surge aquele pessoal bradando que imposto é roubo. O que se esconde por trás disso é que os impostos são a maneira mais simplória de distribuição de renda que existe e bancam coisas como, por exemplo, o SUS. Então, quando o assunto é tarifa zero, é sobre entendermos o transporte como um direito social, assim como ele é reconhecido pela Constituição desde 2015, justamente graças a uma emenda criada pela deputada federal Luísa Erundina. E não só aos domingos, não só para o trabalho, para quando quisermos. Mas no fim, estamos numa sociedade que até poucos anos atrás não tinha vergonha de admitir o que hoje esconde por trás do lema imposto é roubo. Permitir o ir e vir significa dividir espaços com pessoas que eles não gostam. É nóis.